Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje o nosso vídeo é num formato diferente, tá? Vamos fazer um teste hoje. Hoje nós vamos trazer os slides para deixar um pouco mais clara a nossa aula de hoje, tá? Me digam, por favor, nos comentários se vocês gostam mais desse formato ou do formato antigo só eu falando, tá bom? Por favor, não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Nós estamos fazendo todo o esforço para que os nossos vídeos aqui no canal só melhorem a cada dia. Então, você nos ajuda muito quando curte esse vídeo e se inscreve no canal. Nos ajuda a crescer, por favor, tá? Bom, hoje o nosso vídeo, né, nossa aulinha, vai trabalhar a forma de ser da classe trabalhadora hoje. Esse material foi construído com base nesse livro aqui, Os Sentidos do Trabalho, do professor Ricardo Antunes, tá? Esse livro aqui, que vai estar nas referências no final. Então, vamos entender o que é que o professor Ricardo Antunes ele quer dizer quando ele fala a forma de ser da classe trabalhadora hoje, ok? Vamos lá. Primeiro ele vai dizer que nós temos hoje uma noção ampliada da classe trabalhadora. Vamos entender. Ricardo Antunes, ele utiliza a expressão classe que vive do trabalho, a fim de conferir validade ao conceito marxiano de classe trabalhadora, pois acredita que enfatiza melhor o sentido atual da classe trabalhadora e sua forma de ser. Vamos lá entender isso. Professor, o que é que o professor Ricardo Antunes quis dizer com isso? O professor Ricardo Antunes, ele criou um novo conceito chamado classe que vive do trabalho, para traduzir melhor o conceito de classe trabalhadora hoje. Então, vamos tentar, de maneira simplificadora, dizer, claro, simplificando, por favor, né? Não quer dizer apenas isso, é só para que vocês entendam. Classe que vive do trabalho é um sinônimo de classe trabalhadora, né? Do conceito marxiano de classe trabalhadora. Só que o professor Ricardo, ele acredita que o conceito classe que vive do trabalho, ele traduz melhor, ele enfatiza melhor o sentido da classe trabalhadora hoje. Certo? Então, ele enfatiza melhor. Então, o conceito classe que vive do trabalho seria uma forma de traduzir melhor a forma de ser da classe trabalhadora hoje, ok? Então, classe que vive do trabalho é um conceito do professor Antunes e que seria, né, um sinônimo do conceito marxiano de classe trabalhadora. Claro, fazendo a ressalva de que para o professor Antunes, o conceito classe que vive do trabalho traduz melhor o que nós estamos vivendo hoje. E o que seria classe que vive do trabalho? Classe que vive do trabalho, temos aqui, inclui a totalidade daqueles que vendem sua força de trabalho no mercado, cujo núcleo central são os trabalhadores produtivos. Então, o núcleo central do conceito de classe que vive do trabalho seriam os trabalhadores produtivos. O que são os trabalhadores produtivos? A gente vai ver mais à frente, mas eu já vou adiantar um pouco aqui. O trabalhador produtivo é aquele que produz mais-valia diretamente. Ou seja, por exemplo, ele produz uma caneta, ele produz um livro, ele produz mais-valia diretamente, ok? Então, vamos avançando aqui. Bom, trabalhador produtivo, como eu disse anteriormente, ele produz diretamente a mais-valia e participa ativamente do processo de valorização do capital e, sobretudo, os trabalhadores ativos, eles se situam aqui no trabalho industrial, situa-se no proletariado industrial, naqueles que produzem o produto, que tem um produto material a oferecer. A gente tem aqui umas fotinhas para ilustrar. A gente tem aqui uma pessoa que produz uma chapa de ferro, né? Ou seja, são pessoas que produzem algo materialmente para vender de imediato, né? Então, produzem mais-valia diretamente, ok?
normalmente estão no setor industrial, ok? Bom, e o trabalhador improdutivo? Se existe um trabalhador produtivo, existe um trabalhador improdutivo também. O trabalhador improdutivo, ele não, veja esse não aqui, ele não produz mais-valia diretamente. O trabalho é consumido como valor de uso e não como valor que cria valor de troca. Ou seja, o trabalhador improdutivo, ele não produz mais-valia diretamente, ou seja, ele produz indiretamente. E isso normalmente está situado no setor dos serviços, como, por exemplo, professores, médicos, né, advogados. Por exemplo, o professor, ele não produz mais-valia diretamente, mas ele vai educar pessoas que possivelmente vão produzir mais-valia. Então, ele produz indiretamente. Normalmente, o setor improdutivo é o setor de serviços, né? Lembrando, gente, que aqui o nome improdutivo não é no sentido do senso comum, de desvalorizar a profissão, não é isso, né? É no sentido de que não produz mais-valia diretamente, produz indiretamente, né? Alguns autores, né, vão dizer, como por exemplo a professora Marilda Yamamoto, ela vai dizer que no serviço social que nós somos trabalhadores improdutivos, porque o serviço social não produz mais-valia diretamente, nós produzimos indiretamente. Mas isso é um debate polêmico na profissão, já o professor Sérgio Lessa, né, vai ter outra discussão. Isso não é consenso na profissão, ok? Alguns vão dizer que serviço social é trabalho, né, improdutivo, outros vão dizer que o serviço social seria uma praxe social, que não seria trabalho. Então, a discussão um tanto polêmica na profissão, tá? Mas vamos avançando. Segundo Antunes, 2009, todo trabalhador produtivo é assalariado. Veja, todo trabalhador produtivo é assalariado. E nem todo assalariado é produtivo. Veja, todo trabalhador que produz mais-valia diretamente, ele é assalariado. Ele tem um salário, né, que normalmente, né, sempre não é compatível com a riqueza que ele produz, mas ele vai ter um salário. Só que nem todo assalariado é produtivo, como, por exemplo, um professor. Um professor é assalariado, mas ele não é produtivo, ele é considerado um trabalhador improdutivo, ok? Portanto, existe uma imbricação entre trabalho produtivo e improdutivo no capitalismo contemporâneo. A classe trabalhadora incorpora essas duas dimensões. A classe trabalhadora vai incorporar o segmento daqueles que são considerados trabalhadores produtivos e o segmento daqueles que são considerados trabalhadores improdutivos. E a junção desses dois conceitos, né, trabalhadores produtivos e improdutivos, daria início, né, à noção de ampliada de classe trabalhadora. A noção ampliada da classe trabalhadora envolve trabalhadores produtivos e improdutivos, ok? Vamos avançando. O conceito de classe trabalhadora, ou seja, classe que vive do trabalho, né, para Antunes, classe trabalhadora, conceito marxiano, conceito de Antunes, classe que vive do trabalho, engloba tanto o proletariado industrial, que é aquele que produz mais-valia diretamente, ou seja, os trabalhadores produtivos, como o conjunto dos assalariados que vendem sua força de trabalho. Ou seja, uma noção ampliada de classe trabalhadora inclui, então, todos aqueles que vendem a sua força de trabalho em troca de um salário. Então, o conceito ampliado de classe trabalhadora vai envolver tanto o setor do proletariado industrial, né, que produz mais-valia diretamente, que são os trabalhadores, né, produtivos, assim como aqueles também do setor de serviços, né, que não produzem mais-valia diretamente, que produzem indiretamente, mas os dois vão ter uma coisa em comum. Ambos vendem a sua força de trabalho em troca de um salário. Tanto o trabalhador produtivo quanto o improdutivo, ambos vendem a sua força de trabalho no mercado em troca de um salário. Lembrando que dentro da perspectiva marxista, o salário é a maior expressão da alienação.
tá? Porque o salário que os trabalhadores recebem não corresponde com a riqueza que eles produzem, né? Não corresponde. Então, é muito importante colocar isso, tá? Aqui a gente tem duas chargezinhas para ilustrar. Vou pagar o aluguel, né, o salário mínimo, vou comprar a cesta básica, ou seja, o salário mínimo só dá para pagar o aluguel e comprar a cesta básica e quando dá, né? Então, esse salário mínimo, né, o conceito, inclusive, é um tanto equivocado, porque ele não satisfaz as mínimas necessidades de sobrevivência, né? E aqui a gente tem uma chargezinha engraçada, que é: se não trabalhar direitinho, não vai ganhar salário, né? Fazendo a alusão do ser humano com um cachorro, né? O cachorro fica quietinho quando tem um petisco. Aqui o ser humano tá, né, em alusão ao cachorro bem obedientezinho, em troca desse salário, né? Então, lembrando que o salário, ele é, né, a maior expressão da alienação numa produção capitalista, porque ele não representa a riqueza que é produzida. Então, o trabalhador, por exemplo, produz uma máquina e ele pode ganhar, sei lá, 5 mil reais por mês para produzir essa máquina. Mas se ele ganha 5 mil reais por mês, é porque a empresa que o contratou ganha 4, 5 vezes a mais, né, do que foi produzido. Então, o salário, ele oculta, né, todo esse processo de exploração do trabalho e de alienação, ok? Dimensões da diversidade, heterogeneidade e complexidade da classe trabalhadora. Vamos lá. A tendência atual é a redução do proletariado industrial, fabril, tradicional, estável e especializado, motivado pela introdução da máquina informatizada, ou seja, motivado pela introdução da tecnologia. Então, hoje nós estamos vivendo um contexto onde o capital, no seu processo de reestruturação produtiva, ele acha mais interessante reduzir esse proletariado fabril, industrial, tradicional, que tinha carteira de trabalho, que era estável, que era especializado, pelas máquinas, né? Pela tecnologia, pela máquina informatizada. Por quê? A gente tem algumas situações, porque, veja, a mão de obra do trabalhador, ela traz alguns desconfortos para o capital. Por exemplo, o trabalhador adoece, faz greve, se for no caso uma mulher engravida, tira licença maternidade. E tudo isso para o capital são desconfortos. Uma máquina não vai ter isso. Só que é importante dizer, tá? O capital, ele vai paulatinamente substituindo a mão de obra humana pelas máquinas, mas ele não pode eliminar completamente a mão de obra, tá, gente? Por quê? Porque a mão de obra humana é a única que produz mais valia, ou seja, mais valor, é a única que atribui, de fato, mais valor para a produção. Então, ele não pode eliminar por completo a mão de obra humana, mas ele pode diminuir. Ele não pode eliminar, mas ele pode diminuir. Então, o que é que ele faz? Já que eu não posso eliminar, eu vou diminuir para o mínimo possível, ou seja, ter mão de obra humana só o mínimo necessário, porque essa mão de obra traz alguns desconfortos para o capital, como esses que eu coloquei aqui, ok? E claro que é importante dizer que ao passo que a gente tem essa tendência atual de redução, né, do trabalhador, do proletariado pelas máquinas, a gente vai ter o aumento do desemprego, obviamente, tá? Então, essa tendência contemporânea mundial trouxe consigo um novo conceito, o novo proletariado. E vamos entender o que é esse novo proletariado no conceito do professor Antunes. O novo proletariado é resultado da crescente diminuição do trabalho formal e consequente aumento do trabalho precarizado, ou seja, o aumento do subproletariado. Com ele surgem a terceirização,
e os subcontratos como resposta à onda de desemprego estrutural ocasionada pela tendência atual do capitalismo mundial. Vamos entender. O novo proletariado é esse que é resultado do processo de diminuição, né, do trabalho estável, de diminuição do trabalho formal. O que é o trabalho formal? Ou seja, aquele trabalho com carteira de trabalho assinada, com os direitos minimamente assegurados. A gente vai ter uma diminuição drástica, né, desse modelo de trabalho. Por quê? Porque agora as máquinas estão sendo introduzidas. Então, o trabalhador que agora não tem mais espaço no setor formal, ele vai para a informalidade. A informalidade, que é esse âmbito do trabalho precarizado, do subproletariado, né? Porque ele está precarizado, ele está ainda mais precarizado do que o trabalhador formal. Então, o novo proletariado é esse trabalhador que está no setor informal, que está no trabalho mais precarizado, que está no âmbito das terceirizações, das subcontratações, né, onde os contratos são flexíveis, onde não se asseguram os direitos trabalhistas, onde ele pode ser demitido a qualquer momento e vai sair sem direitos garantidos, né? Então, a gente vai ter esse novo proletariado, que é, inclusive, muito mais precário do que o trabalhador, né, formal e estável. Esse novo proletariado é a égide, né, é o apogeu do trabalho informal, das terceirizações, da precarização, da flexibilização das relações de trabalho. E quando eu falo flexibilizações das relações de trabalho, eu estou falando de vínculos trabalhistas frágeis, né? Sem carteira de trabalho assinada, só com contratos frágeis, ok? Então, vai ser isto. Bom, agora a gente vai trabalhar, né, conforme está posto no livro do professor Antunes, a divisão sexual do trabalho, transversalidades entre as dimensões de classe e gênero. É muito interessante porque o professor Antunes também vai ter essa preocupação de quando trabalha, né, o conceito de classe que vive do trabalho, ele vai ter uma preocupação de uma análise de gênero também, além da análise de classe, tá? E ele vai dizer que vivencia-se um aumento significativo do trabalho feminino, que atinge mais de 40% da força de trabalho em diversos países, ou seja, o trabalho feminino vem aumentando significativamente, né? Segundo ele, no nosso livro, Os Sentidos do Trabalho, respeitando que esses dados aqui que são colocados estão no livro, tá? Então, respeitam, né, a época, o momento histórico em que o livro foi produzido, tá? Então, a gente tem um aumento do trabalho feminino e ele vai dizer: sabe-se que a expansão do trabalho feminino tem, entretanto, significado o inverso quando se trata da temática salarial, terreno em que a desigualdade impera e contradita a sua crescente participação no mercado de trabalho. O que é que ele quer dizer? Que, embora a gente esteja vivenciando um momento onde o número de mulheres ocupando o espaço da vida pública, né, da vida pública, econômica, com um salário, das mulheres trabalhadoras que vão para o mercado de trabalho, vendem a sua força de trabalho em troca de um salário, vem aumentando, né, os espaços onde as mulheres elas podem exercer atividade econômica ativa, né? No entanto, esse aumento não acontece, esse aumento dos postos de trabalho feminino, das ocupações de trabalho feminina, não acompanha a questão salarial. Por quê? Porque as mulheres ainda continuam ganhando menos que os homens. Por isso que o inverso acontece com a temática salarial, porque as mulheres vêm ocupando mais e mais postos de trabalho, mas ainda não existe uma equiparação salarial entre o trabalho do homem e da mulher. O homem e a mulher, um homem, né, e uma mulher ocupando a mesma função, uma mulher vai ganhar sempre, ainda, infelizmente, menos que o homem, né? Então, a gente ainda tem essas questões a serem pensadas, a serem, né, problematizadas. Ainda temos assimetrias de gênero. E isso, em pleno século XXI, é inadmissível, né? Nós ainda não temos uma equiparação
salarial em virtude de todo o processo de uma sociedade que é fundada no patriarcado, no machismo, na misoginia e nesses aspectos, ok? Bom, o trabalho feminino tem passado por intensificados processos de exploração. Vamos ver aqui. A expansão do trabalho feminino tem se verificado sobretudo no trabalho mais precarizado, ou seja, as mulheres estão situadas nos trabalhos mais precários, né? E no âmbito da informalidade, com desníveis salariais, ou seja, ganhando menos que os homens, ainda mais acentuados em relação aos homens, além de realizar jornadas mais de realizar jornadas mais prolongadas, ou seja, mais longas, né? Deixa eu só apagar aqui. Só apagar aqui. Cadê? Desculpa, tá, gente? Vai ficar aqui mesmo para a gente enxergar, tá? Enfim, jornadas mais prolongadas. A mulher trabalhadora, em geral, realiza uma atividade de trabalho duplamente, né? O espaço público, né, de seu trabalho produtivo e na vida privada com seu trabalho doméstico, inclusive, é indispensável para a reprodução da força de trabalho de seu marido e filhos. Vamos entender isso, tá? Vamos entender isso bem direitinho. Aqui. Aqui. Desculpem, tá, gente? A gente está se familiarizando com o processo. Veja, as mulheres, elas são ainda um número, né, da classe trabalhadora, a esfera da classe trabalhadora que mais está situada nos trabalhos precarizados, informais e com desníveis salariais, ou seja, com um processo de desnível em relação ao salário do homem. O salário da mulher não é o mesmo em relação ao salário do homem. Além de termos jornadas mais longas e da mulher ela somar dois processos. Ela tem o trabalho dela produtivo, que está lá na vida, né, na vida pública, ou seja, ela sai para trabalhar, né, sai para a vida, para o mercado de trabalho, ela vai trabalhar, ok? Recebe um salário por isso, mas quando chega em casa, ela tem o trabalho doméstico também, né? Esse trabalho doméstico que faz com que uma mulher tenha uma dupla, uma tripla jornada. Eu sempre gosto de dizer isso. A Flora Tristan vai dizer, o homem quando vai para o espaço de trabalho, ele tem um patrão, mas quando ele chega em casa, ele tem uma serva, a esposa, a mãe, as filhas e por aí vai. Mas a mulher, quando trabalha, ela vai ser super sobrecarregada, porque ela trabalha, tem um patrão, chega em casa, tem outro patrão, o marido, os filhos, o irmão, o pai, e vai servir a esses homens dentro de casa. Então, por isso que a Flora Tristan vai dizer que a mulher ela é o proletário do proletariado, né? Porque ela vai somar essas duas atividades, a atividade produtiva e o trabalho doméstico, né? Inclusive trabalho doméstico esse que nessa sociedade não é reconhecido, não é valorizado. Esse trabalho que é inclusive indispensável para a reprodução da força de trabalho do marido e dos filhos. É graças a uma mulher que cozinha, lava, passa, que esses homens podem sair para o trabalho, produzir e ter um salário. Se eles fossem pagar por isso, né, como o correto deveria ser, né, ser executado, a situação seria bem mais problemática. Então, temos ainda essas particularidades com relação ao trabalho feminino, ok? Bom, a ampliação do trabalho feminino representa um processo parcial de emancipação da mulher, no entanto, o capital tem se apropriado do trabalho feminino de forma desigual e diferenciada em sua divisão social e sexual do trabalho. Então, a mulher tem tido mais espaço no mercado de trabalho, sim, né? Isso tem possibilitado a emancipação da mulher, porque ao passo que ela trabalha, ela tem como se sustentar, né? Ela tem um salário, ela não depende de outrem para sobreviver. Isso dá a ela autonomia para só ficar, por exemplo, em um relacionamento, se esse relacionamento for saudável, se esse relacionamento for interessante, se não,
cada um segue sua vida, ela pode viver tranquilamente porque ela tem como se manter. Diferente de uma mulher, no passado, que para sobreviver dependia do marido. Então, por exemplo, os divórcios eram muito difíceis ou não aconteciam porque ela não teria como sobreviver. Hoje as mulheres, né, com esse processo de inserção no mercado de trabalho, têm possibilidade de decidir se é interessante ou não uma relação, porque ela tem como se manter. Isso é importante. Mas isso não quer dizer que todos os processos de assimetrias de gênero foram superados. Isso não aconteceu. Por exemplo, como nós dissemos anteriormente, os salários ainda são diferenciados. As mulheres ainda ganham menos que os homens, né? Ainda existe a questão do assédio, ainda existe uma série de questões que dificultam o trabalho da mulher. E o capital vem se apropriando do trabalho feminino, né? O capital, ele vem reconfigurando as questões do machismo, da misoginia, do patriarcado. O capital, ele reconfigura essas situações. A gente tem uma charge aqui interessante. Pai, o que é machismo? Aí a menininha responde: machismo é a ilusão que algumas pessoas têm de que, aí o menininho, não se mete, Fê. Isso é papo de homem. Materializou aqui o machismo. Interrompeu a fala da menina que iria explicar o que é machismo. Nada melhor, ninguém melhor para explicar o que é machismo do que uma mulher que sofre esse machismo cotidianamente. Mas, por exemplo, é uma prática muito comum dos homens interromper a fala das mulheres, acreditando que entendem mais da opressão feminina do que elas próprias, né? Então, isso foi uma charge bem interessante para ilustrar algumas das situações que nós, mulheres, vivenciamos cotidianamente. E aqui a gente tem, segundo Antunes, a emancipação da mulher em relação à opressão masculina é prioritariamente uma conquista feminina, a qual os homens livres podem e devem somar-se, mas sem papel de mando e controle. O que é que ele quer dizer com isso? A emancipação das mulheres é uma conquista feminina, ou seja, nada foi dado às mulheres, né? Não foi um presente dos homens a emancipação feminina. Não foi porque os homens deixaram, porque em um determinado momento eles disseram, poxa vida, tá injusto. Não, isso nunca aconteceu. A emancipação feminina só aconteceu porque as mulheres se organizaram politicamente em movimentos sociais, foram para a rua reivindicar seus direitos, como, por exemplo, nos movimentos feministas, nas ondas feministas. A gente vai ter a primeira, a segunda e a terceira onda feminista, a gente vai ter figuras importantes como a Simone de Beauvoir, a gente vai ter inúmeras figuras femininas que foram para a rua reivindicar os direitos femininos. Então, a emancipação feminina é resultado da luta feminina. Nunca foi um presente, nunca foi dado, nunca foi uma situação tranquila, sempre foi uma situação de embate e conflito, certo? Só que os homens livres, conscientes, né, os homens que entendem, né, a complexidade da realidade, os homens que sabem que uma relação de igualdade é fundamental para a convivência humana, eles podem somar-se à luta, sim, claro. Eles podem se solidarizar com a luta, mas nunca no sentido de mandar, de mando e de controle. Nunca numa posição de eu ensino, eu dito para vocês, eu digo qual é o caminho. Não, é numa posição de parceria, de solidariedade. Nunca numa posição de mando e controle, né? Isso é importante colocar. Vamos avançando. E aí a gente vai ter um outro aspecto, os assalariados do setor de serviço, o terceiro setor e as novas formas de trabalho em domicílio. Lembra quando a gente falou que o novo proletariado, né, pautado por esse trabalho precarizado, informal, e o terceiro setor é uma grande expressão, né, o terceiro setor que é esse trabalho, né, informal, contratos flexíveis. A gente vai ter o trabalho aí com as ONGs, com muitas empresas, esse é o espaço, tá? Então, o assalariamento dos trabalhadores do setor de serviços aproxima-se cada vez mais da lógica e da racionalidade do mundo produtivo. O mundo do trabalho capitalista hostiliza os trabalhadores jovens, aspas, né, velhos, com necessidades especiais, engrossando assim as fileiras da sociedade
da sociedade do desemprego e, consequentemente, relegando esses trabalhadores ao trabalho doméstico, informal, precário e terceirizado. A crise estrutural do capital busca reduzir trabalho vivo e ampliar o trabalho morto. Vamos entender isso, ok? Essa sociedade, a sociedade capitalista, ela hostiliza, ou seja, ela agride, ela tem um pé atrás, ela tem um certo preconceito com os trabalhadores que são jovens demais, por exemplo, porque não tem experiência, né? É um clichê, mas é verdade. Então eles dizem, não, a gente quer alguém que tenha experiência, mas para que você tenha experiência, você tem que ter a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. E se isso não acontece, ninguém nunca terá experiência. Os trabalhadores, aspas, aí, velhos, né, as pessoas em situação de envelhecimento, né, isso é muito interessante colocar, porque para o capital, os velhos, os idosos, eles não são interessantes porque eles não produzem mais-valia, ou não produzem mais-valia com a mesma intensidade que eles produziam quando eram mais jovens, na vida adulta. Também tem muita resistência com as pessoas, né, pessoas com deficiência, que aqui o texto está colocando necessidades especiais, gente, é como no livro está, mas é claro que a gente sabe que essa nomenclatura hoje foi substituída por pessoas com deficiência, tá? Então, o capital vai ter uma série de ressalvas com diversos trabalhadores. E isso vai agudizando a crise estrutural do capital. E nessa crise estrutural, o capital faz de tudo para recuperar suas taxas de lucro. E para isso, ele vai buscar reduzir trabalho vivo. O que é trabalho vivo, professor? O que é o trabalho vivo? Trabalho vivo é o trabalho humano, tá? É aquele trabalho humano que produz mais-valia. E o que é trabalho morto? É o trabalho das máquinas, tá? É o trabalho das máquinas que não produz mais-valia. Aí isso volta para o que a gente tinha dito anteriormente. A gente vai ter uma tendência de substituir trabalho vivo por trabalho morto, ou seja, trabalho humano pelo trabalho das máquinas, mas o capital não pode eliminar o trabalho humano, então ele não pode deixar só o trabalho das máquinas 100%, mas o que é que ele faz? Já que ele não pode eliminar completamente o trabalho humano, ele reduz, né? Ele deixa o trabalho humano só o mínimo necessário, tá? E a gente vai ter um processo muito grande de substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto, que o professor Antunes também chama de liofilização organizacional. E esse processo, é claro, que vai ampliar o desemprego, como eu já havia dito anteriormente. O terceiro setor incorpora uma parcela desses trabalhadores desempregados que acaba se convertendo numa forma de mistificação. Então, o terceiro setor ele vai absorver uma parte desses trabalhadores desempregados, né? Vai oferecer contratos precários, flexíveis, que vai fazer com que o trabalhador ele se sinta empregado, mas ele não está empregado. Por isso essa questão da mistificação, porque oculta, né? Porque tem um véu que oculta a realidade do processo. O trabalhador está lá trabalhando, né? E ele se sente de fato, mas ele não tem qualquer garantia trabalhista. Se ele adoece, se ele acontece qualquer coisa, ele não vai ter qualquer proteção. Também entra nesse processo do empreendedorismo, né, que faz com que o trabalhador ele não se sinta trabalhador, ele se sinta patrão, quando na verdade é uma estratégia apenas de sobrevivência, né? Resgata-se o trabalho por peça, no qual falou Marx, o qual o capitalismo da era da mundialização está recuperando em grande escala. A exemplo, nós temos as empresas como Benetton e Nike. Vamos entender o que é isso. Dentro dessa lógica de precarização do trabalho, porque como nós dissemos anteriormente, o capital está na sua era da reestruturação produtiva, ele está numa pegada muito grande, né, de substituir o trabalho humano pelo trabalho das máquinas, né, de aumentar as taxas de lucro, né, dentro desse processo. Então, o que é que ele vai recuperar? Ele vai recuperar a lógica do trabalho por peça, ou seja, você só recebe pelo que você produz, pelo tempo que você produz. Então, por exemplo, você só recebe por quantos livros você produziu, você só recebe por quantas canetas você produziu. Isso, né, é a maior dimensão da precarização. Você só recebe por peça, né, por aquilo que você produziu. Isso, né, a gente vem recuperando significativamente, sobretudo nas grandes empresas. Aqui a gente tem um exemplo, né, como por exemplo a Nike, a Benetton, vem recuperando,
né, esta forma de produção, sobretudo na época do capital mundializado, ou seja, desse capital que se mundializou. O capital não tem mais um território, né, ele está desterritorializado, ele se espraiou pelo mundo. Tem uma Coca-Cola aqui, tem uma Coca-Cola nos Estados Unidos e tem uma Coca-Cola na Arábia Saudita, né? Tem em todos os lugares, então a gente ouve esse processo dentro das empresas de um capital que se mundializou, ok? Bom, e a gente também vai trabalhar a questão da transnacionalização do capital e do mundo do trabalho. Nesse horizonte, novas indústrias emergem e muitas desaparecem, além de cada vez mais as fábricas serem mundializadas, ou seja, não existe uma fábrica só aqui, existe uma fábrica no mundo, exemplo da Coca-Cola, do McDonald's, tanto que a gente nem sabe de onde ela é, porque ela é do mundo, né? Ela está no mundo. A gente, claro que, né, tem uma sede, claro que tem tudo isso, mas a gente sente como se fosse uma questão do mundo, né? Além de cada vez mais as fábricas serem mundializadas, como a indústria automotiva, onde carros mundiais praticamente substituem os carros nacionais. Então, os carros importados, né, os carros que são produzidos no mundo, e vale dizer por que são carros mundiais, porque são produzidos no mundo mesmo, né? Por exemplo, a Fiat, o pneu, ela faz, isso é só um exemplo, tá, gente? Não estou dizendo que é assim, é só um exemplo. A Fiat, ela faz o pneu em Singapura, mas ela faz o capô do carro no Brasil, faz outro aspecto nos Estados Unidos. Então, cada parte da produção está espalhada pelo mundo, tá? Essa nova configuração produtiva do capital desafia, portanto, o mundo do trabalho, uma vez que o centro da confrontação social está na relação capital-trabalho. Essa nova configuração do capital vai desafiar muito o mundo do trabalho, porque o centro do confronto da relação capitalista continua sendo a relação capital-trabalho, que é mistificada, tá, gente? Que o capital faz com que o trabalhador não perceba esse processo de alienação, de exploração e de mistificação. Ele está o tempo todo ocultando, ele está o tempo todo colocando um véu de aparências para que o trabalhador não perceba o processo de exploração. Por exemplo, um trabalhador da Fiat que produz diversos carros da Fiat. Ele está na linha de montagem, então ele é responsável pela parte elétrica. Ele produz a parte elétrica. Se você vai conversar com ele, muito provavelmente você vai dizer, poxa vida, você produz carros Fiat, que bacana. Ele vai dizer, não, eu não produzo carros Fiat. Eu só sou responsável pela parte elétrica. Ou seja, se fragmentou o processo produtivo para alienar o trabalhador do seu trabalho. Ou seja, para que o trabalhador não se sinta dono do seu trabalho, para que ele não se sinta parte do processo, para que ele não se sinta dono do processo. Um outro aspecto, né? Muito provavelmente os trabalhadores que produzem, a exemplo, carros de luxo, nunca terão acesso, embora ele produza, ele muito provavelmente nunca terá condições de comprar um carro de luxo, né? Então, o centro da confrontação capital-trabalho continua existindo, é muito forte, mas o capital, sobretudo no contexto contemporâneo, vem mascarando esse processo dia a dia para que a classe trabalhadora não perceba. Claro, porque se não percebe, numa revolta, numa luta, numa greve, num movimento social, todos os trabalhadores ficam apaziguados, né? Bom, foi isso, gente. Aqui está a referência bibliográfica. Como eu disse anteriormente, esse material da aula de hoje foi fruto, né, de um trecho do livro Os Sentidos do Trabalho, do professor Ricardo Antunes, de 2009. Esse livro aqui, né, que eu mostrei para vocês no início da aula, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Eu estou me esforçando bastante para aprimorar, né, as nossas aulas aqui no YouTube, para oferecer para vocês o que há de melhor, né, no conhecimento. E como é que vocês podem me prestigiar, como é que vocês podem agradecer nesse processo, né? Seria curtir esse vídeo e se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Por favor, nos ajude. Nós estamos fazendo o máximo possível para deixar o conhecimento muito mais acessível, o conhecimento muito mais interessante para vocês, tá bom? Muitíssimo obrigada. Se você não me segue no Instagram, por favor, me siga, é @tianaborba_servicosocial, tá? Me siga lá. A gente tá sempre tendo lives, conversas ao vivo, com convidados. Eu tenho certeza que vai ser muito interessante para você, tá bom? Muito obrigada.
obrigada, um beijo grande e até os nossos próximos vídeos.